Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o segundo vídeo da semana e também o segundo vídeo desse ano, 2022. Seja bem-vindo. Nós paramos falando sobre o decreto do Ciro, rei da Babilônia, né? Agora, na verdade, Império, né, Persa, né? Eles tomaram a Babilônia do Belsazar, tá bom? Você vai seguir comigo aí em 2 Crônicas 36, verso 23, assim declarou Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, seja com ele. Bom, nós sabemos que isso não foi assim de forma desordenada, não. Foi tudo organizado. E aqui está um motivo pelo qual os judeus, os israelitas, prezam tanto pela questão da genealogia. Se eu não estou inscrito, se eu não tenho uma árvore genealógica, eu não tenho como comprovar a minha origem. E em que isso importa? Importa, por exemplo, se você faz parte da tribo de Judá ou de Levi, importa. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Principalmente se você é da tribo de Levi e da linhagem de Arão, então você terá que exercer sacerdócio, entende? Por isso é tão importante. Já a tribo de Judá é a tribo de Davi, né? Vamos dizer assim, a realeza está ali. Os descendentes de Davi são os herdeiros do trono do reino de Judá, o reino do sul. E sabemos que agora os únicos que vão retornar de forma ordeira, organizada, é o reino do sul, porque o reino do norte foi disperso entre as nações, e nesse momento da história, as pessoas que vivem no reino do norte, no local que Samaria, né, é gente que foi enviada pelo rei da Assíria. Lembra da Assíria, que foi tomada pela Babilônia? O rei da Assíria mandou um bocado de gente para lá. Mandou alguns israelitas também misturados. Então, é daqui que começam duas coisas. O povo de Israel agora parece ser configurado, representado como o povo de Judá. Né? Quem mora em Israel hoje? Os judeus. Começa aqui nessa história. E aqui começa também uma rixa quase eterna entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque em Samaria tinha um povo da Babilônia que foi trazido para lá por ordem do rei da Assíria, tá bom? É um povo que não tinha nada de princípio ou conceito correto segundo a Torá, ou a Bíblia judaica. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos então em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 4, vai dizer que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Na verdade, era reconstruir, né? O templo foi destruído por Nabucodonosor. Certo? E o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que ele esteja aqui na Babilônia, no meu império, todos que estiverem vivendo aqui, receba dos que estiverem ainda aqui no meu império, receba prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo do Senhor, né? O templo em Jerusalém. Tá ok? E assim foi o decreto do rei. As pessoas iriam sair, como eles saíram, quando eles saíram do Egito, levando muita coisa. Isso por decreto do rei. Ele está dizendo: vocês vão pedir e o povo daqui vai entregar ofertas para a construção do templo. É eu que estou decretando, Ciro. E a reação do povo? Esdras capítulo 1, verso 5, vai dizer que os líderes, né, das famílias de Judá e de Benjamim. Ora, Judá e Benjamim, reino do sul, gente. As duas tribos, né, do reino do sul, onde estava o templo. Aí, os líderes dessas duas tribos, bem como sacerdotes, levitas, Deus despertou o coração deles e para que eles fossem construir o templo. Verso 6 diz que todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que eles fizeram. Ok? Versículo 7 diz que, além disso, o rei Ciro, além dessa ajuda que o povo que está na Babilônia, né, além de tudo isso que eles deram, o rei Ciro mandou tirar dos utensílios pertencentes ao templo, os quais Nabucodonosor tinha levado para Jerusalém,
aqueles dos quais o Belsazar, filho do Nabucodonosor, inventou de usar para tomar vinho, né, os copos, tá? Esses utensílios do templo de Deus foram tirados do templo do Deus da Babilônia, de Bel, né, o Deus de Ciro, ninguém sabe se era o mesmo, né? E aí ele ordenou que fossem devolvidos. E também ordenou que fosse tirado pelo tesoureiro Mitridate tudo, né, que era pertencente ao templo de Jerusalém, e entregou a Sesbazar, governador de Judá. Sesbazar, governador de Judá, bom, nós sabemos que o Joaquim, filho de Joaquim, tinha sido tirado da prisão e até a morte ficou na Babilônia recebendo a pensão do rei. Ele teve um filho, Salatiel, e esse filho, Salatiel, vai, no caso, ser o pai de Zorobabel. Tá certo? Zorobabel é quem será o governador. Quem é o governador? Então, os teólogos, comentaristas dizem que esse Sesbazar é só um outro nome do Salatiel ou do próprio Zorobabel. Ok? E aí, no versículo 9 de Esdras, capítulo 1, diz que foram devolvidos 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Então, ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata, no caso. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Ok? Esdras, capítulo 5, no versículo 14, vai repetir essa mesma narrativa que eu acabei de falar para você. Esdras 5, do verso 14 ao 16. Onde fica diferente é no 15 e 16, onde diz que ele diz: leve esses utensílios, coloque-os no templo em Jerusalém, reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Verso 16. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Ok. Vamos para Esdras, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5, onde vai falar claramente do decreto sobre as medidas do templo e o material a ser usado. Verso 3 aí diz que no primeiro ano, seu reinado, o rei Ciro promulgou esse decreto, que a gente já leu 2 vezes aí. No versículo 3, ainda na parte final, diz que ele terá 27 metros de altura. Gente, deixa eu repetir. 27 metros de altura, quase 30 metros de altura. 27 metros também de largura, altura, largura. Com 3 carreiras de pedras grandes e 1 carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém e devem ser colocados na casa de Deus. Maravilha! Daniel, capítulo 6, versículo 1. Aí nós vamos entrar agora para aquela história que todo mundo conhece aqui do Daniel, na cova dos leões. Agora, esse é o ano 537 a.C. O profeta Daniel está com 91 anos e Ezequiel com 85 anos. Ok? Os dois já estão velhinhos. Só 6 anos de diferença de um para outro. Então, Daniel 6, versículo 1 diz que Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E aí, acima desses 120, só 3 supervisores. Cada supervisor teria que dar conta de 40, né? Tá? 40 sátrapas. E então, Daniel era um desses 3. Lembra do Belsazar dizendo: será o terceiro em autoridade no meu reino? Bom, Daniel não ficou muito distante do que ele tinha com Belsazar, não. O verso 3 diz que Daniel se destacou entre os supervisores dos sátrapas, né? Ele se destacou por causa das suas grandes qualidades. E o rei Dário, ele planejava colocar o Daniel num cargo elevado acima dos 3.
e acima de todos, né? Ele ia colocar o Daniel como governador de todo o império. Você lembra de quem? O José. Olha, você só é menor do que eu quando eu estiver sentado no trono. Mas você é o governador do Egito, né? José, filho de Jacó, que é o Israel. Bom, quando isso acontece, desperta a inveja dos outros supervisores, os outros dois, e esses dois, cada um, é claro, era um supervisor de 40 prefeitos. 40 prefeitos, seria 3 governadores, cada governador com 40 prefeitos. Dá para você? 120, né? Meus queridos, a inveja começou. Quando começa a inveja, começam as conspirações, os planos. E a primeira coisa que eles pensam é: vamos tirar esse cara daí. Começa a briga pelo poder. Bom, o cara vai estar abaixo do rei Dário. Daniel, E o rei provavelmente abriu a boca e disse: rapaz, esse Daniel é demais, ele é o melhor que eu tenho aqui, eu acho que eu vou colocar ele para governar, é tudo, vou ficar aqui só de boa, descansando. Olha aí. A inveja, queridos, aqui não é com relação a posses, dinheiro, não. Sabe aquela gente canalha que tem sede de poder? Pois é, essa gente canalha tem aqui na Bíblia, tem em todo canto, né? Se olhar para o nosso país aí, essa gente canalha está aqui também. Gente canalha. Não se contenta com o que tem, não faz o trabalho com excelência, quer o reconhecimento sem ter as qualificações. Daniel se destacou porque ele tinha qualificações? Sim, mas porque Deus era com ele. Esses outros aqui, filho do cão, filho do diabo, não tinha nada de serviço no Senhor e agora estavam com inveja. Né? O invejoso, ele passa necessidade, tadinho. Mas quem é diligente no serviço do Senhor tem recompensa e reconhecimento. E aí os supervisores, os outros dois, que eram só 3, procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, porque se era ali que ele estava se destacando. Daniel era uma estrela, estava brilhando ali naquela área, vamos jogar alguma coisa ali para ofuscar esse brilho. Vamos sujar, vamos jogar um Dória aí no ventilador, vamos fazer alguma coisa, né? Então, veja bem, não puderam achar nele algum defeito, porque Daniel era fiel. Tem tanta gente. Ontem eu estava num grupo que estava orando aí pela vida do presidente, que está no hospital, né? Todo mundo disse que essa questão de área governamental, isso é política, é do diabo. Por isso é que o diabo tomou conta, né? Eu fiz questão de mencionar isso, a importância de gente como Daniel tá lá dentro. Eu não digo como os outros não têm caráter, não têm posição e principalmente não têm relacionamento com Deus. Chega lá, às vezes só com o nome de cristão, para fazer Dória, tá? Fazer coisa que não presta e envergonhar o nome de Jesus. Agora, esse cara aqui, o Daniel, ele é destaque porque Deus é com ele, ele é fiel porque Deus é com ele, e ele tem um caráter firme, porque é baseado nos princípios que Deus determina para ele. Diz aqui no versículo 4, Daniel, ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Ok? Daniel, ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Se Deus permitir, a gente continua no próximo vídeo.